Esses últimos dias eu tava em casa e pensei, cara, eu gosto de jogos. Eu também gosto de vídeos de jogos. Eu gosto de pegar todas as conquistas. Então por que eu não tento fazer um vídeo nesse estilo pra matar meu tempo? E com essa ideia em mente, eu decidi abrir a minha biblioteca da Steam e escolher um jogo com uma platina não tão complicada, já que esse vídeo é tipo um teste. Foi aí que eu vi Call of Juarez Gunslinger, um jogo que eu tinha na biblioteca há um tempo e eu já tinha até zerado, mas nunca tentei pegar todas as conquistas. Sendo assim, resetei os achievements e hoje a gente vai zerar e pegar todas as conquistas desse jogo não tão conhecido pela população, mas um jogo muito bom. Call of Juarez Gunslinger é o último título da franquia de mesmo nome, lançado em 22 de maio de 2013 para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Na Steam estão disponíveis os 3 principais jogos da série, sendo eles Call of Juarez, o primeiro jogo da franquia lançado em 2006, Call of Juarez Bound in Blood, uma prequela da história do primeiro jogo lançado em 2009, e por fim, o foco do vídeo de hoje, o que não faz parte da história dos jogos anteriores, porém traz algumas referências, o Call of Juarez Gunslinger, lançado, como eu falei, em 2013. O jogo foi publicado pela Techland e distribuído pela nossa querida Ubisoft. A franquia no geral é bem divertida, a gameplay usa muito bem os elementos de FPS e a ambientação no Velho Oeste deixa a história bem legal. Se Red Dead Redemption tivesse um filho com a franquia Far Cry, esse filho seria a saga Call of Juarez. Os primeiros títulos da franquia não possuem conquistas na Steam, mas a depender dos resultados desse vídeo, eu posso trazer aqui uma gameplay e explicação da história que é muito bem contada. Com o jogo devidamente apresentado, bora então matar o nosso tédio e platinar Call of Juarez Gunslinger. It's time to settle up. O game possui um total de 26 conquistas, sendo elas conquistas que ganhamos apenas jogando a história normalmente, outras relacionadas a feitos durante o jogo, como por exemplo matar 5 inimigos enquanto cai pelo ar, ou conseguir um combo de nível 20, e também as relacionadas a coletáveis da história e zerar em dificuldades mais altas. E o restante completar desafios de modos alternativos do jogo, sendo eles o arcade e o modo duelo. Nada muito complicado, pois como eu disse no começo do vídeo, eu escolhi um jogo com conquistas simples. Iniciando a história do jogo, somos apresentados ao nosso protagonista, Silas Greaves, que chega à cidade de Abilene, no Kansas, no ano de 1910. No local, ele para em um bar para tomar uma cerveja, onde é reconhecido por alguns cidadãos devido à sua reputação como caçador de recompensas. Nosso personagem é convidado para contar algumas histórias da época que atuava, o que ele o faz. A primeira história que Silas conta foi a do primeiro fora da lei que caçou na época que andava com o famoso pistoleiro do Velho Oeste, Billy the Kid. Aqui nós somos apresentados as mecânicas de gameplay que funcionam muito bem, como o foco, que funciona como os olhos da morte do Red Dead, onde os inimigos ficam lentos e podemos acertar tiros mais precisos. Também temos os tiros fatais, onde quando o inimigo vai dar o tiro que nos mataria, o jogo fica em câmera lenta para desviarmos da bala de acordo com o lado que ela vai, sendo para a direita ou esquerda. Continuando a história, somos apresentados a Billy the Kid, e outro diferencial desse jogo é que sempre que para personagens ou coisas importantes, é feita uma animação com um estilo de desenho muito legal, semelhante a quadrinhos. Outra coisa que somos apresentados são os Quick Time Events, que acontecem em momentos específicos, onde devemos apertar uma sequência de botões para finalizarmos os inimigos rapidamente e, é lógico, com mais estilo. Continuando, após realizar um tiroteio, eu ganho a nossa primeira conquista do vídeo, chamada de Continue Assim, onde devemos comprar nossa primeira habilidade com os pontos que ganhamos. Posteriormente, somos apresentados a mais uma mecânica essa que eu vou sofrer muito ainda para conseguir pegar o jeito, que são os duelos. Os duelos são uma espécie de boss fight onde temos que controlar nossa concentração e nossa velocidade e ainda sacarmos a arma depois do nosso adversário para completar a batalha de maneira honrada. Esse modo exige uma certa habilidade motora para controlarmos o foco com o mouse e o tempo de saque da arma com o teclado. Mas como eu sou um jogador experiente, é claro que eu consegui aprender isso de primeira, só que não.
Para finalizarmos essa primeira missão, o jogo nos mostra outro elemento interessante de sua gameplay que é usado de uma forma bem legal. Como Silas está narrando a história no bar, ele às vezes erra ou se contradiz, e isso afeta diretamente o que estamos jogando, pois logo depois que finalizamos este primeiro duelo, ele diz que não houve nenhum duelo, e o jogo retorna como se fosse uma fita rebobinando, um detalhe que deixa a história dinâmica e engraçada. Fazendo isso, também ganhamos outra conquista, chamada Dessa Vez é Pra Valer, por contar o que realmente aconteceu. Continuando a história, passando por mais sessões de tiroteio e apanhando muito nos duelos, eu acabo conseguindo mais conquistas, como Desprotegido, por aceitar um tiro certeiro no furo do escudo e eliminar o inimigo. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on it. Outra coisa importante é que os chefes do jogo às vezes são derrotados em duelos ou em boss fights de tiro em um campo aberto, onde temos que dar dano suficiente no inimigo para derrotá-lo. Porém, na maioria das vezes, ou ele possui uma arma muito forte ou é muito ágil, que nos obriga a sermos rápidos, mas ao mesmo tempo agirmos com cautela. Mais pra frente na história, conseguimos a conquista Neste Mato Tem Coelho, por eliminarmos Johnny Ringo, um dos homens que Silas estava procurando para ter a sua vingança, que terá um motivo explicado mais pra frente na história do vídeo. Avançando no game, eu também consigo a conquista A Morte Vem de Cima, por eliminar 5 inimigos enquanto nosso personagem cai pelo ar. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Eu acabo pegando também a conquista Perseverança, por conseguir 2 armas exclusivas da mesma categoria de habilidade, onde para fazer isso é só comprar todas as habilidades da mesma roda e assim vai conseguir as armas douradas. Eu também conquisto a conquista chamada Ingrato, por usar o foco e atirar na dinamite e ainda usando o foco eliminar o inimigo que jogou o explosivo em mim. Mais pra frente, eu pego mais 3 outras conquistas, sendo a primeira delas Força Total, por eliminar um inimigo de espingarda com outra espingarda dando um tiro de perto. A conquista Alagado, por encontrar o barco a vapor no meio do pântano, seguindo a história normalmente. E por fim, a conquista Alvos Fáceis, por conseguir fazer um combo de 20 eliminações durante um tiroteio. Nesse momento da história, nosso protagonista explica suas motivações para ter se tornado um caçador de recompensas. Segundo ele, seus irmãos foram assassinados de maneira trágica, após Silas ganhar de 3 foras da lei famosos no poker, sendo eles Johnny Ringo, que já eliminamos anteriormente, e um homem chamado Roscoe Bob Bryant e outro chamado Jim Reed. O protagonista disse que os bandidos queriam dinheiro perdido de volta e após isso decidiram eliminar ele e seus irmãos. No entanto, apenas Silas conseguiu sobreviver e desde então jurou que se vingaria dos 3 homens. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the 3 of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Indo agora para o final do jogo, após passarmos por vários trechos de tiroteio e algumas boss fights contra chefes secundários, Silas encontra Jim Reed, e ao eliminarmos em um duelo conseguimos a conquista Justiceiro. And repay him I did. Logo depois, descobrimos a localização do último homem que Silas procura, Roscoe Bob Bryant, e aqui temos o pódio do jogo, onde é nos revelado que ele era o barman que era um dos personagens que estava ouvindo nossa história desde o começo do jogo. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay.
You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Depois disso, nos dá a opção de fazermos o final ruim, que seria escolhermos vingança e eliminar Bob, ou podemos escolher a redenção, onde poupamos ele. Como eu teria que zerar o jogo de novo mais pra frente na dificuldade mais alta, eu resolvo aqui escolher o final vingança, onde assim ganha a conquista violência gera violência, por eliminarmos de forma honrada no duelo o Bob. E também ganha a conquista foi assim que aconteceu, por terminarmos o jogo em qualquer dificuldade. that's how you want it. So be it. Holy shit! Dwight, Molly, move against that wall. Go! Oh my God! Oh Jesus! I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Ooh, dear. Com a história do game finalizada, ainda faltavam algumas conquistas, como de ter todas as habilidades e conseguir zerar na maior dificuldade. Mas antes disso, eu decido matar as conquistas dos modos diversos. Eu começo iniciando pelo modo arcade. Aqui funciona basicamente como um modo mercenário na franquia Resident Evil, onde somos colocados em vários mapas da história e precisamos eliminar todos os inimigos rapidamente para mantermos um combo único e assim conseguirmos 3 estrelas. O segredo aqui é jogar o mapa umas 2 ou 3 vezes para decorar a posição dos inimigos e assim conseguir manter um combo único. Ganhando 3 estrelas em um mapa, obtemos a conquista Trio Magnífico e ao fazermos todos os 10 mapas com 3 estrelas cada, ganhamos as conquistas Folha de Registro e a Lenda das Lendas. Eu também acabo ganhando a conquista Tempo Bem Gasto, por usar a habilidade de foco em tiroteio por um tempo acumulado de 15 minutos. Com as conquistas do modo arcade feito, eu vou para o modo duelo, onde eu tenho que admitir que foi bem difícil, porque durante toda a campanha do game eu tive muita dificuldade em manusear os controles, então foram várias tentativas até conseguir ganhar nesse modo. Aqui vamos duelar com todos os chefes do jogo e precisamos vencer todos de maneira honrada, ou seja, precisamos esperar o adversário sacar a arma primeiro e assim a gente vai. Precisamos controlar muito bem nosso foco, que influencia o quanto a câmera vai ficar lenta, e nossa velocidade, que influencia no tempo em que a mira vai aparecer pra gente atirar. No total são 15 chefes e podemos fracassar 5 vezes, caso contrário voltamos no primeiro chefe. E meus amigos, como eu passei raiva nesse modo. Ao eliminarmos todos os chefes de forma honrada, ganhamos a conquista Honra Intacta. Neste modo também conquisto a chamada Justiça Rápida, por vencer um duelo em 0,6 segundos, onde o segredo é só você conseguir deixar seu foco e velocidade em 100% ou próximo disso. E usando a mesma lógica é possível ganhar a conquista Tiro Difícil, onde um dos chefes vai ter um pássaro atrás e precisamos ser rápidos o suficiente para acertarmos o pássaro e logo depois o adversário. E também temos que tomar cuidado para desviar do tiro caso o adversário atire primeiro.
Com os modos diversos finalizados, eu volto para o modo história e entro no seletor de missões para pegar os coletáveis que eu deixei para trás. Aqui ganhamos a conquista História Real por pegarmos todos os coletáveis de uma missão, e pegando todos os coletáveis nós ganhamos a mais pura verdade por coletar todos os coletáveis do jogo, que aqui são chamados de Pepitas da Verdade, que são pequenas informações sobre pistoleiros reais da história. E agora, para finalizar de vez as conquistas desse jogo, eu inicio um novo jogo mais e coloco na maior dificuldade, que é a Verdadeiro Oeste. Aqui o jogo fica levemente mais difícil. O personagem morre com menos tiros e não temos nenhum HUD de mira, contador de munição ou quantidade de foco. Porém, como a gente já fica bem experiente jogando os modos arcade e duelos, não foi algo extremamente complicado. Basta a gente agir com mais cautela e entender que vamos morrer algumas vezes durante boss fights ou sessões de tiroteio. Durante essa última jogada, eu ganho a conquista Habilidoso por comprar todas as habilidades da árvore. Chegando novamente no fim da história, eu escolho o final bom, que é da redenção, onde poupamos Bob e damos uma chance dele viver uma vida diferente dos crimes. E assim desbloqueamos a conquista, em direção ao pôr do sol, e como terminamos a história na dificuldade mais alta, ganhamos as conquistas. A história sempre aumenta, por zerar na dificuldade alta, e sobrevivente, por zerarmos na dificuldade Verdadeiro Oeste. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Conseguindo assim todas as conquistas e deixando esse jogo perfeito na Steam. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu gostaria de agradecer a sua visualização. Isso aqui é um projeto que eu estou tentando fazer e espero que ele dê certo para que assim eu tenha ânimo de continuar a trazer mais conteúdos, conseguindo conquistas e mostrando gameplays. Então por favor, deixe o seu like e comente bora continuar para que eu entenda que esse formato de vídeo deu certo. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.